Boa noite, pessoal. Meu nome é Sérgio Cassuté. Hoje é sexta-feira, dia do meu paizão, do branco, né? Embora, como eu disse para vocês, na minha nação, Angola, na nação que eu nasci, Angola, não existe essa coisa de sexta-feira usar branco. Mas na minha mente, no meu parecer, na minha vontade, desde que eu fiz o santo, eu uso branco, eu gosto de usar branco, eu sou do Oxalá, sou do Oxaguian, né? Sou do Divino Espírito Santo, sou da Canjica, e devido a isso eu uso branco com muito prazer, seja ou não da minha nação. Eu uso aquilo que eu quero usar na minha boa vontade. Desculpa a grosseria, eu não sou assim, não, sou engraçado mesmo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu faço parte de um grupo não só de candomblé, mas também um grupo de apometria. Eu não costumo falar isso para todo mundo. Eu participo de um grupo de apometria e a gente estuda, né? Para fazer apometria a gente costuma estudar mais do que estudar, né? Mais estudo do que prática. Candomblé é mais prática do que estudo, mas no candomblé também se estuda, porque praticando é melhor do que estudar, né? Como tem na Bíblia, mãos que trabalham são mais abençoadas do que daquelas que oram, né? Mas eu li ontem alguma coisa que me fez chorar muito. Sem drama, tá, gente? Me fez chorar muito porque eu sou um frouxo. Sou de escorpião, sou um signo de água e sou chorão. O que me fez chorar muito foi que falava sobre antepassados, né? A importância do nosso antepassado. A gente nasce já com o DNA, já com as características físicas de quem veio antes da gente. A gente nasce já com características não prováveis, mas eu acredito muito, não provável, mas acredito muito, não provado, mas acredito muito que algumas características psicológicas, não só físicas, mas psicológicas, nacionais, dependendo da nacionalidade de onde a gente se origina, a gente também carrega com a gente. E nós, segundo o espiritualismo, nós podemos ter sido um antepassado nosso. E esse texto veio na minha mão como se fosse um texto para se estudar. Mas eu venho bem antes, né? Eu tenho mania de chegar bem antes nos lugares, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu cheguei bem antes e li o texto todo. E comecei a chorar. Por quê? Quando eu imaginei que eu carregava comigo uma carga de conhecimento, uma carga de sentimento, uma carga de sofrimento, uma carga de alegria, uma carga de vida trazida ou por outras vidas minhas, né, outros níveis de vida, ou por antepassados, me veio muita tristeza. E quando a gente fala em antepassados, a gente pensa logo, nossa bisavó, nossa trisavó, nossa tataravó, nosso tataravô. E, no entanto, às vezes o nosso antepassado foi nosso pai, a nossa mãe, a gente é antepassado, né? E eu fiquei muito triste. Muito triste porque eu tive uma infância muito sofrida. Muito sofrida. Quem me conheceu sabe que a minha infância foi muito sofrida pela homossexualidade dos anos 60, 70, 80, 90. E sofrida por causa de um antepassado meu, que eu tenho que falar porque eu desabafo.
uma, 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 uma infância, uma adolescência e uma fase adulta muito sofrida. Eu fui começar a aliviar esse sofrimento já ultrapassada a fase adulta. Vocês imaginam que eu sempre fui uma pessoa alegre, mas sempre muito triste. Tudo tem seu lado positivo e negativo, yin, yang, né? E aí eu comecei a ver, a ler a necessidade da gente não é perdoar, mas entender que aquele sofrimento que a gente pode ter tido no passado, provocado por pai, por mãe, por avô, por avó, pode ter sido uma consequência de nossas ações antes, em vidas anteriores. E que enquanto a gente conviver com mágoas de antepassados, de pai, de mãe, de avó, de bisavô, a gente agarra com a gente todos aqueles defeitos não, né, cara? É caráter, né? Defeitos não. É caráter, né? Todas aquelas características de personalidade, engraçado. As pessoas que mais me maltrataram e mais me fizeram sofrer, digamos aspas, né, nessa vida, são as pessoas com quem eu mais pareço depois de adulto. Isso me deixou chorando muito, porque eu me vi nesse texto sendo exatamente aquilo tudo que eu não queria ter passado. Eu estava fazendo pessoas passarem tudo aquilo que eu tinha passado. Tudo não, algumas coisas. E às vezes não que eu tivesse fazendo as pessoas passarem, mas eu pensando, né? Eu pensava nas pessoas, em outras pessoas que não eram da minha família e que eram. O castigo, né? Castigo é um negócio tão horrível, gente. A gente dá. Castigo não podia existir. Ensinamento sim, castigo não. Mas castigo existe, né? Saturno não é o castigo, Saturno é o repreendedor, o que repreende, o que ensina, né? E não é necessário ensinar com palmatória. Eu estava no mesmo esquema, né? Do esquema horroroso de violência, né? Não violência carnal, pessoal, até isso eu tenho também, mas não com parente. Mas isso, até isso, né? Então houve um mal-estar muito grande em mim, quando eu verifiquei que eu estava repetindo comportamentos. Falam disso sobre constelação estelar, falam disso, constelação familiar, falam constelação sobre criança interior. Mas isso na prática é que vale, sabe? É o que você pensa, é o que você... Isso, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, um amigo, um pai de santo, um pastor, um padre, um irmão do Hare Krishna, um budista, qualquer pessoa assim pode ajudar o outro a se livrar desse... É como se fosse uma maldição, né? Porque não sei quem fez isso, o outro faz também, ele foi criado assim, ela vai ser criada também. Desde a época do meu avô isso foi assim, então a tradição da maldade, né? Maldade tradicional, vingança tradicional, né?
e a gente justificar nossos traços ruins de personalidade. Desculpa falar isso. Traços desagradáveis de personalidade a partir do que a gente sofreu, ao invés de trazer à tona, mudar aquilo que a gente sofreu para uma coisa mais gostosa, mais prazerosa. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Ao invés de lembrar do que sofreu, do que penou, do que apanhou, do castigo que teve, da fome que passou, do pai que largou. Pensa que se você no passado não foi essa pessoa que fez isso com você, e nessa encarnação você recuperou, na verdade, alguma coisa. Aquilo me deixou muito chocado. Eu achei interessante passar isso para vocês. Fazia algum tempo, inclusive, que eu não gravava, porque eu não estava bem de saúde, mas eu acho que isso até me deixou bem, me suspendeu. Eu queria participar com vocês sobre esse texto. É fantástico, fantástico, fantástico. Se eu puder, eu não trouxe agora, desculpa, fui um som desprevenido, aliás, eu não previno nada, eu vou e venho e falo, né? Mas assim que eu puder, eu venho aqui trazer esse texto para vocês conhecerem a necessidade que a gente tem de, não gosto da palavra perdoar, desculpa. Eu acho que é conscientizar e mudar. Conscientizar e mudar, conscientizar e abraçar, conscientizar e esquecer. Perdoar não, quem perdoa é Deus, quem perdoa são os deuses, né? A gente tem que aprender a ter perdão. Desculpa, eu não gosto. Eu devo estar falando uma baita de uma besteira aqui, mas eu não gosto da palavra perdoar. São duas palavras que eu não gosto, humildade e perdão. Entendeu? Acho que elas são usadas de uma maneira completamente absurda, sabe? Absurdas. Eu sou estúpido, né? Às vezes, desculpa. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Olhem para os seus sofrimentos, olhem para o que fizeram com você, olhem para os seus antepassados, que pode ter sido até seu irmão mais velho, e verifique dentro de você, da alma, pede seu mestre para poder clarear sua mente. Tenta esquecer, ou então tomar consciência de que você pode ter feito o que fizeram com você. Ninguém sofre à toa. Deus não é injusto com ninguém. E eu tenho que pedir perdão, tá? Já que gostam, né? Não é perdão. Eu tenho que dizer que eu tenho consciência agora de que o que eu odiava, o que me deixava preso a rancores, a ódios, a deformações de caráter. Logicamente não foi de ontem para hoje que vai se mudar tudo, mas foi plantada uma semente. Eu queria dividir essa semente que foi plantada com vocês. É só isso. Acho que espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, um beijo de qualquer jeito. Tchau.